Cristo anunciou, Kardec codificou, à luz de um novo tempo, a doutrina se firmou. O movimento cresceu, a verdade se estendeu. O tempo há de passar, Cristo há de renascer no coração. Olá, saudações a todos, que a paz seja convosco. Estamos aqui para dar o pontapé inicial, para dar início a esse nosso estudo. É um estudo que eu espero ter a participação, ter os questionamentos, para que nós possamos aprender juntos. Mas eu vou falar dos princípios básicos. A gente estuda, estuda, estuda e está aprendendo o tempo todo. Vamos sempre nos considerar aquele copo não cheio, mas mediano, né? Que estamos sempre em condições de aprender. Então vamos aprender muito aqui durante esse nosso período. Espero que aproveitem bastante, espero que participem, espero que compartilhem com outros, porque a gente vai ter uma sequência, mas vai ficar gravado lá no YouTube. Não deu para ser naquele horário, vai estar gravado. Teve dúvida? Pergunte pelo nosso Zap, que vai ficar gravado. Pergunte pelo e-mail, para que a gente possa estudar mais e aprender mais, porque é importante. A doutrina espírita nos exige isso, instruí-vos, né, para que nós possamos realmente falar e agir com propriedade e compreender de onde vim, para onde vamos, por que estamos aqui, coisas dessa natureza. Vamos então dar início a esse nosso estudo. Para iniciarmos, né, nós vamos partir de onde a gente vai tirar tudo isso, né? Nós vamos trabalhar com esse estudo sistematizado da doutrina espírita, que é uma edição revisada e planejada, que ela vem da FEB, Federação Espírita Brasileira. Ela está renovada, ela está revisada, então foi feito uma nova composição de assuntos. E por que a gente vai trabalhar isso? Porque esse programa desse estudo, ele oferece uma visão muito panorâmica do Espiritismo, para a gente ter uma ideia muito geral, mas muito acertada. Porque a gente vê muitas coisas, muitas falácias com relação ao Espiritismo, né? Ela é uma obra que sempre vai estar fundamentada na codificação de Allan Kardec, né? Lembrando que Allan Kardec não é o nosso mestre, não é o nosso tutor, não é o nosso guia, ele é o codificador da doutrina espírita, recebeu essa missão e veio e cumpriu com muita seriedade e com muita propriedade. E aí o objetivo fundamental deste programa que a FEB elabora é proporcionar para cada um de nós condições para realmente estudar o Espiritismo. Mas o Espiritismo é como ele é. Só que a gente vai fazer uma passagem lá do início, vai vir, vai trabalhar de uma forma assim bem lenta, gradual e progressiva. De uma forma que a gente vai ter que ser regular, né? A gente vai trabalhar de uma forma regular todas as semanas, colocando um pouquinho para não cansar muito, para que a gente consiga esse entendimento real da doutrina espírita. Esse vai ser o nosso grande objetivo aqui nesse estudo que, por hora, estamos iniciando. E é claro, quando a gente fala que vai utilizar as obras básicas, nós temos as obras básicas consideradas nesses livros, o Livro dos Espíritos, né? O primeiro. Depois nós temos o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos o Céu e o Inferno, a Gênese, e depois obras póstumas, que é aquela obra que a gente vai ter um item de falar sobre isso, mas é aquela obra que são vários apanhados e escritos e anotações de Kardec, que depois que ele desencarnou é que foi colocado, foi feito tudo isso. E
Quando a gente fala em fontes básicas, não basta simplesmente o Pentateuco e mais obras póstumas, o que é o Espiritismo, que também está incluído, mas é importante nós falarmos da Revista Espírita, que nós também vamos trazer um comentário sobre ela. Essa, escrita por Kardec, editada por Kardec, desde 1859, vai até 69. Então, com vários assuntos que, na realidade, complementam as obras de Allan Kardec, que complementam as obras da doutrina espírita, que ora nós estamos agora dando início a esse entendimento. E é claro, a gente falar das obras básicas, mas a gente vai ter vários livros, vou colocar aqui alguns: Espiritismo Básico, Espiritismo e o Tempo, Fenômenos Espírita, O Consolador, e várias outras obras que nós vamos utilizar para complementar esse nosso estudo, de forma que ele fique bem inteligível, de forma que ele fique bem dinâmico. E eu já tenho esse hábito, até nas minhas palestras, de colocar imagens, de colocar GIF. Então, a gente vai trabalhar procurando fazer o máximo, né? Porque a gente gosta dessa ideia de que uma imagem vale mais do que mil palavras. Então, eu vou procurar colocar as imagens junto às palavras, para complementar esse nosso trabalho. É claro que eu vou utilizar imagens recentes, não vou poder utilizar imagens, né, algumas que eu possa achar, mas a gente vai tentar complementar de forma que fique muito didático e muito dinâmico esse nosso trabalho aqui. Eu vou utilizar, com relação ao Novo Testamento, né, eu vou utilizar essa obra de Haroldo Dutra, porque ela foi traduzida a partir do texto original em grego para a língua portuguesa. E ele mesmo diz, Haroldo Dutra diz que a voz do mestre Galileu em toda a sua originalidade, ele tenta trazer da melhor forma possível. E como a gente vai trabalhar também com o Velho Testamento, né, a gente vai trabalhar com a edição revisada e corrigida de João Ferreira Almeida. E ele foi um protestante, né, um ministro, um pregador da Igreja Reformada, e acredito eu tentei pesquisar, mas não consegui encontrar, mas acredito que foi do Velho e Novo Testamento, com essa tradução, né, com essa tradução do João Ferreira, que Kardec deve ter trabalhado, porque pela pesquisa que eu fiz, havia poucas traduções naquele período. Então, esse vai ser o nosso trabalho e é o que nós vamos utilizar, e como eu estou falando, vários outros meios também, né? E a gente começa com os questionamentos. A gente vai trazer muitos questionamentos. De onde se tirou a ideia que o Espiritismo é uma promessa de Jesus? Então a gente vai procurar trazer as fontes, vamos procurar deixar a coisa muito bem esmiuçada, vamos colocar assim, né? Jesus fala, está lá em Marcos 4:22, pois não está escondido senão para ser manifestado, e nem se tornou oculto, mas para que venha a ser manifestado. Quando ele bota isso, ele coloca para a gente a entender que nada vai ficar oculto. Tudo que Jesus trouxe, tudo que está encoberto, vai ficar oculto. Quando a gente fala de descobrir, é tirar um véu, né? Trazer alguma coisa à tona. Jesus também, lá em João 16:12, ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não podeis carregar agora. Então a gente entende que realmente Jesus trouxe e diria que viria um outro para continuar, uma outra situação para continuar. É de onde a gente cria então a história dessa promessa de Jesus. Então lá em João 16:13, Jesus fala: quando, porém, aquele vier, o Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade, pois não falarás de si mesmo, mas falará o quanto ele ouvir e vos anunciará o que há de vir. E aí que a gente passa a compreender que quem viria não era uma pessoa, mas era alguma coisa para cumprir essa promessa de Jesus. Está lá em Jesus 16:14, prosseguindo: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará um consolador, alguém que vai ficar convosco. Olha como é que ele continua, 14:15. Se me amardes,
observareis os meus mandamentos. Esse observareis, se me amardes, você velará os meus mandamentos, guardareis os meus mandamentos, esperará o meu mandamento, praticará os meus mandamentos. A gente entende dessa maneira. 14:16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre. O que é um paracleto, né? Um paracleto é alguém chamado, enviado para prestar auxílio, consolar, confortar. Então, esse alguém, a gente não entende esse alguém como uma pessoa, mas como uma situação, uma coisa, um manifesto para que possa ficar convosco para sempre. Ele continua no 17. O Espírito da verdade, olha, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o contemplou, nem o conhece. Vós o conheceis porque permanece junto de vós e estará entre vós. A verdade, os ensinamentos do Mestre vai continuar. 18. Não vos deixarei órfãos, venho para vós. Então, essa promessa de que Jesus vem para vós e que está conosco é dessa situação que a gente consegue compreender. Está lá em 14:26, mesmo João, Jesus falando, mas o Paráclito, não é Paracleto, é o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Então, a gente entende que essa promessa do Cristo está, digamos, está encarnada na doutrina espírita. O espiritismo não foi pessoal nem local, mas ele foi espiritual, foi uma coisa universal, não aconteceu num ponto. É uma religião que não é trazida. A gente vai discutir também religião, né, em termos se é religião ou se não é religião no futuro. É uma religião que não foi trazida por uma pessoa, não foi Kardec que trouxe o Espiritismo. É a manifestação, a gente vai ver também ao longo do nosso trabalho, que ela começou a acontecer em vários momentos, em vários locais, não só da França, mas em vários locais do mundo. Então, veio uma avalanche de informações. Os espíritos aderam em todo o mundo através de suas comunicações. De repente, começou a ver aquela avalanche. Allan Kardec codificou como os hebreus modificaram o Velho Testamento e como os cristãos codificaram o Evangelho. Então, olha só, Kardec codificou. Aí está dando um exemplo, assim como os hebreus codificaram o Velho Testamento, pegaram lá e trouxeram e colocaram, e como os cristãos codificaram o Evangelho, fizeram lá o Novo Testamento, né? E trouxeram a verdade à tona para cada um de nós. Os hebreus reuniram os vários livros escritos sobre a primeira revelação e deles fizeram a Torá e a Bíblia, né? Que é a Bíblia que hoje conhecemos, que é tirada então dessa Torá. Os cristãos tiveram de reunir os vários livros escritos sobre a segunda revelação, né? Sobre o Novo Testamento, e com isso formaram o Evangelho ou o Novo Testamento, com as suas dificuldades, né, com as suas tiradas de itens, com a sua colocada de itens, mas aí é outro assunto. Os espíritas, pela mão de Kardec, reuniram as comunicações esclarecedoras dos espíritos do Senhor, que constituem a falange luminosa do espírito da verdade, e formaram a codificação do espiritismo, sendo ela a terceira revelação. Primeira revelação, Moisés, falando que Deus é único. Segunda revelação, Jesus, falando que Deus é único e Deus é amor. E a terceira revelação é o Espiritismo, nos colocando a par da reencarnação e de todas as verdades, descobrindo, né, tudo aquilo que a gente possa então compreender. Então, a gente vai encerrar esse pequeno momento dizendo que a missão do Espiritismo é guiar os homens, mas guiar os homens à verdade, quem queira, restabelecendo
o que foi ensinado pelo Cristo em sua pureza primitiva. Então, o Espiritismo ele é essa continuidade do Cristo e abrindo novos horizontes à compreensão humana da vida, porque a gente passa a compreender melhor certas coisas que naquela época não teria como compreender, de acordo com as novas necessidades da evolução terrena. Então, a gente vai trabalhar dentro dessa visão, nessa crença de que nós somos esses espíritas, que nós somos os trabalhadores da última hora e que precisamos trabalhar. Eu posso ser o trabalhador da última hora, mas se eu não trabalhar, se eu não pôr em ação, eu deixo de receber o meu bônus horas. Eu vou me tornar aquele trabalhador que não queria, que só queria receber e não queria trabalhar. Bem, então vamos agora dando continuidade, ou então terminando, né, esse nosso primeiro encontro. Espero que a gente consiga realmente oferecer esse ensinamento, oferecer esses conhecimentos e que cada um que for assistindo possa realmente usufruir disso de uma forma muito saudável e que possa se estimular ao trabalho. Não adianta a gente ter o conhecimento, né? Não adianta conhecer a verdade e se a gente não trabalhar em prol dela, a verdade não vai nos libertar. Ao contrário, se você conhece a verdade e não trabalha em prol dessa, ela te aprisiona. Que você já conhece e você não faz. Então é esse o nosso recado de hoje. Agradecemos a Deus mais essa oportunidade, pedimos a Deus que os abençoe, que abençoe a todos nós, abençoe até essa nossa humanidade, esse nosso planeta, esse nosso país, para que nós possamos realmente estar fazendo a diferença e auxiliando de uma forma contundente ao Cristo, que é o grande governador. Que a paz de Deus, então, esteja presente com todos os corações. De certo encontrará a mesma lei natural, regendo a sinfonia da vida universal. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei.